fala assim, a minha vida, ela não é mais baseada por regras em si que eu deva cumprir. Mas assim, por exemplo, eu amo a minha esposa. Eu posso não trair ela porque existe uma regra, uma lei no Brasil hoje, poligania, né, que é ter mais de uma esposa, Yes. e eu posso ser preso. Mas eu posso viver com ela e não trair ela, não é por causa da regra, mas porque eu amo ela. Então é um nível, a regra também faz parte. Muito bom. Não tem problema. Tá legal aqui, mas eu falo assim, é um outro nível de relacionamento com Jesus. Hoje, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de uma agenda, assim, fala agenda de pregação Sim. para pregar o evangelho. Esses dias eu tava na academia, daqui a pouco eu começo a fazer pergunta o tempo todo, irmão, como tá a sua vida? Tal, sem querer nada, em troca. Daqui a pouco, quando o cara dá uma brecha, briguei com a minha esposa. Falei, irmão, então, deixa eu te falar uma coisa. Jesus pode mudar o seu relacionamento. De vez em quando eu tô vindo aqui pro trabalho, ainda mais quando eu morava em Cariacica, agora eu tô morando em Vitória, mas às vezes eu passo em frente ao hospital, Deus fala comigo, para ali rapidinho, fala com uma pessoa. Uma pessoa precisa ouvir isso. É direcionado, né? Essa alma precisa disso. Aí eu paro ali, falo e volto e pego uma moto ou carro e continuo o trabalho. Então assim, essa paixão pelas almas, Lucas capítulo 15, o Márcio leu muito bem sobre haverá um maior júbilo, né, na minha letra aqui, na minha interpretação, por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Isso é uma representação. Às vezes a gente fala, pô, a festa no céu. Só que as pessoas não entendem isso. Sim. Sabe o que é uma festa, irmão? É algo fora do comum. Fora da rotina. Fora da rotina. Yes. Uma festa, a gente só dá uma festa para celebrar algo, a festa tem um custo, a festa tem uma organização, a festa tem todo um preparo. Então, o que pode surpreender o céu? O que pode fazer o céu ficar em festa? A gente lê de forma muito repentina. E assim, isso se concretiza até depois ali, ainda em Lucas capítulo 15, que a gente vai ver depois do verso 11, né, que fala do filho pródigo. Que a gente vai ver uma festa no final também. Sim. E algo que eu quero tratar aqui rapidinho é o verso 19, que diz bem assim, já não sou digno de ser chamado filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. É engraçado que todo mundo que se afasta de Jesus, todo mundo que peca de alguma forma e decide correr do seu pai, quer voltar sendo tratado como servo. Mas Deus não trata como servo quem se posiciona como filho. Uau. Não trata. Se você se posicionar como filho, ele vai fazer uma festa pra você, mandou matar os cabritinhos lá, bem bonitinho, botou um anel no dedo. Isso tudo diferente. Por quê? Voltando aqui pra você que tá acompanhando a gente. Se você assumir esse lugar de filho, você tem acesso a tudo que o pai tem. Amém. Porque tem um filho dentro de casa que não entendeu que é filho, que é o irmão dele. E aí esse cara aqui tá querendo uma festa. Só que a festa maior é você ter voltado para casa. Então se você quer viver hoje algo diferente, você quer uma festa para você hoje, irmão? Uma festa no céu? Volta para Jesus. Glória a Deus. Sabe? Vá nesse lugar, acredita, porque a passagem do filho pródigo basicamente retrata um filho. A mensagem do evangelho é essa aqui. Yes. Porque é um filho que pede a sua herança, ou seja, a partir do momento que ele pede a herança, ele fala pro pai dele que o pai dele morreu para ele, que a herança só podia ser herdada através da morte. Então ele tá dizendo assim, você morreu para mim. Olha só a crueldade desse filho. Ele gasta tudo que tem, vê que de fato isso não sustenta, isso não mantém, não sacia. No mundo ele vive uma vida pior que porco. Que, né? Indigna, né? Ele fala que lá na casa do pai dele comia melhor. Então assim, e ele volta com o rabinho entre as pernas, com medo. Mas mal sabe ele, repita dizer isso é muito importante, que quem entende que é filho, cara,
sempre vai ter um banquete esperando ele, preparado. Sim. Então, assim, Márcio, algo que queima o meu coração, eu vejo assim, eu trato muito com jovens e adolescentes. São pessoas que não entendem de fato a sua real identidade e querem ser tratados como trabalhadores, não como filhos. Em que aspecto? Irmão, quem de vocês aqui hoje, pastores que estão aqui, não pecaram? Eu pequei. Verdade. Eu não estou nessa mesa porque eu sou melhor que você. Estou aqui porque eu Verdade. preciso tanto quanto você. Sobre isso. Só que eu entendi a minha real identidade. E essa real identidade é que eu sou filho. E filiação, essa aqui não foi porque eu sou filho de fato, mas é porque ele me adotou, Romanos 8. Uau. Então, isso, se a gente entender isso, a gente vai ter uma vida muito mais constante, uma vida muito mais, sabe, sequencial com Jesus, chegar até o final fiel, né? Se acharmos dignos, se acharmos limpos até que ele venha. Eu acho interessante, o Jonas e o pastor Daniel, quando a gente vai olhar o capítulo, são 3 histórias. Três parábolas. Mas, na verdade, Jesus está tentando alcançar o seu público. Porque quando você olha aqui no capítulo 15, fala assim: se chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. O coração de Jesus está atento a esses. Só que é o seguinte, eles estão sabendo que Jesus está ali naquela casa, Jesus entra, chama esse povo porque Jesus quer alcançá-los. Sim. E você que tá aí do outro lado e acha assim, minha vida não tem mais jeito porque eu peco demais. Aí serve pro camarada que está afundado nas drogas, né? Quantas vezes a gente já ouviu o testemunho de relato de irmãos em Cristo que falava assim, eu achava que não tinha salvação por conta da vida que eu vivia. Sim. Eu era um criminoso, eu era um assassino, né? Para as mulheres, eu tava na prostituição e não tinha jeito para mim. Tava na bruxaria, na macumbaria, eu era um bruxo, era alguém que servia a Satanás. Mas Jesus está falando, é esses daqui que eu quero. Então, quando Jesus falava e Jesus abordava diferente, as pessoas tinham curiosidade em ir até Jesus. Mas aí tinha os religiosos. Sempre vai ter religiosos no nosso meio. Jesus está falando aqui. Só que olha que é interessante. Porque o alvo de Jesus é os pecadores. Sim. Então, o alvo de Jesus é todos eles. Tanto os religiosos, porque eram pecadores, mas escondiam os seus pecados. E os publicanos e os pecadores, que eram pecadores e falavam assim, sou pecador mesmo, tô pecando mesmo, e daí? Porque nós sabemos que existe aquela pessoa que se esconde atrás da religião, mas comete o mesmo tipo de pecado quando ele vivia lá outrora. E nós precisamos tomar cuidado para que a gente não possa ser religioso. Sim. Então Jesus, ele vai propor essa parábola porque a intenção do Senhor é sempre salvar a todos. Ele veio para todos, ele veio salvar a todos. Então, a proposta dessa parábola é para salvar tanto os pecadores, os publicanos, e para salvar também os religiosos. E quem seria, por exemplo, nós vemos aqui a primeira parábola é da ovelha perdida. Da ovelha perdida. A ovelha perdida, a ovelha é um animal. Então ela sabe que está perdida. Se você pegar um cachorro, né, e botar ele num outro lugar e abandonar ele, ele vai latir, ele vai sentir falta. Exato. Ele sabe que tá Tem perdido. consciência. Agora, a dracma não. A dracma é uma moeda. Ela não sabe, ela é um objeto, ela não sabe que tá perdido. No caso, esses são os fariseus. É justamente. Então, a ovelha são aqui os pecadores, né, que sabem que tá perdido. Fora da Mas os fariseus não. Os fariseus, eles não sabem, eles estão dentro de casa. E o Senhor e Jesus está falando aqui com eles, olha, para você que é pecador, eu vou até você, eu largo as 99 aqui e vou até você. E para você que é fariseu, né, é preciso limpar a casa. O texto diz aí, né, pastor, claramente que é possível você estar dentro da casa e Tá estar perdido. Sim. É muito possível. Então, o filho pródigo é para matar essas duas situações, porque no verso 2, os fariseus, ó, o texto diz, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Eles estavam doido com Jesus, porque Jesus está ali sentado, mas o propósito de Jesus é salvar eles mesmo. Então,
Na última parábola é o filho pródigo, que é os pecadores, e o irmão mais velho, que é, se você for olhar o texto, que é o escriba, se você for olhar Sim. o texto, não tem um final. Não se sabe se o irmão mais velho entrou na festa. E Jesus faz isso de propósito, para falar para eles, como que vocês vão escolher o fim da história? Vocês vão ficar aí do lado de fora me julgando, me condenando? Ou vão entrar e vão reconhecer que eles são irmãos que precisam de ajuda e precisam da sua ajuda? Que tá firme na fé, que tá aí andando com Deus. E até quando você vai deixar? Então você que tá aí ouvindo essa palavra, assim como Jesus naquele tempo, a sua mensagem era para alcançar tanto o religioso quanto aquele pecador que declarou que era pecador. Hoje não é diferente. Jesus está aqui no nosso meio, está aqui conosco. E ele está falando uma mensagem ao seu coração. Volta ao seu coração para ele. Sim. Seja como o filho pródigo, se arrependa dos seus pecados. Eu tenho certeza que a vida que você está vivendo não é a vida que você sonhou e nem a vida que Deus sonhou para você. Então hoje, arrepende, toma uma atitude como o filho pródigo fez. Vou me levantar e vou ter com meu pai. Quando você toma essa atitude, Deus age na sua atitude, Deus age na sua vida. Como agiu na vida daquele jovem, desse jovem aqui da parábola, do filho pródigo. O Senhor agiu a vida dele. O Senhor fez uma aliança com ele, o Senhor trocou as suas vestes, o Senhor fez com que ele se sentisse amado. E é isso que Deus tem para mim, para nós que estamos aqui na mesa e para você, que você, de fato, sinta-se amado por ele. Né, meu pastor? É isso aí. Um verso também que me chama a atenção é e caindo em si. Aqui eu acho que é o ápice, né? Porque uma vez que você tem a consciência que precisa de uma nova experiência, uma vida nova, um momento novo na tua vida, um tempo novo, que isso só Cristo pode te conceder. Verdade. Te tirar do lamaçal, do charco de lodo e te colocar firme com seus pés numa rocha, como escreve o salmista. Resumindo tudo do que nós falamos até agora, eu acredito que essa questão do poder da consciência que o Espírito Santo traz e convence. Uma vez que nós, quando vamos falar, anunciar o evangelho para pessoas que nunca tiveram contato com essa obra vicária, né, com o trabalho, com tudo que Cristo realizou, com a obra de Cristo na terra, as pessoas ficam maravilhadas, os olhos se enchem de lágrimas, brilham e realmente recebem essa palavra como que realmente alguém me amou. Porque se nós formos na lógica, e eu sou um pouco quanto o Jonas aqui, ele estava falando sobre pensando, né? E eu fico também, minha mente frita também da mesma forma, porque fico pensando, cara, como que um Deus que é suficiente em si mesmo, ele não deve nada a ninguém, ele não deve satisfação a ninguém, sabe? Perfeito. Não tem ninguém acima dele, ele não tem falta de nada, um Deus que não precisa, ele enviou o seu filho. E Filipenses vai explicar isso aí pra mim. É fantástico. É lindo. Que ele vai se despir da sua glória, não usurpou o ser igual a Deus, antes esvaziou de si mesmo, assumindo morte, né, de cruz, assumindo uma posição de servo, para que, pela obediência, né, da vontade do Pai, ele viesse trazer a nós, para que o nome dele fosse elevado sobre todo nome, todo joelho se dobre, toda língua confessa. Você vai lendo, você vai se enchendo dessa mensagem, você vai ganhando vida pela obra de Cristo. E assim, o que passou na mente de Deus, cara? O que passou na mente de Deus de um plano tão perfeito, tão perfeito, tão sensacional, e trazer-nos a consciência de que nós precisávamos de fato de Cristo e dessa obra.